Você viu aí que tivemos uma pesquisa que ainda aponta o Lula na frente de outros candidatos, Tarcísio, Michele Bolsonaro, Ratinho, entre outros também. Isso trouxe uma preocupação para a maioria dos investidores. Imagina, vamos ter um terceiro, um quarto, um Lula até quando? E para a economia, que a gente está no maior déficit público, só pode acontecer um desastre. E aí o que fazer? Se você quer ficar atento, o que está fazendo, mesmo com o Lula, e como está protegendo o seu patrimônio de uma tempestade que pode vir por aí, fica atento no vídeo. Valeu! Lula, 51% no primeiro turno. Como proteger o seu patrimônio de uma potencial tempestade que vem por aí? Você sabia que uma grande parte dos investidores eles estão paralisados pelo medo das pesquisas eleitorais, que existe também um grupo seleto que já está se posicionando para multiplicar o patrimônio independente de quem vence em 2026, que assim tem que ser um investimento, independente da parte política, carteira diversificada. E não é fugindo do país que você constrói soberania financeira. Tem outras questões. E olha um paradoxo aí brutal. Pesquisas mostram o Lula com 51,3% no primeiro turno, vencendo, segundo pesquisa da Atlas Intel. O mercado ele já precifica a reeleição. O que está acontecendo essa alta da Bolsa não é por causa do trade Tarcísio, que alguns comentam, mas sim pela questão de queda de juros nos Estados Unidos. E aí vem muito dinheiro entrando no mercados emergentes, entre os quais o próprio Brasil. A arrecadação federal ela bateu 1,19 trilhão em apenas 5 meses de 2025, um recorde histórico. Mas aqui o que tem algo que ninguém tá vendo, tá olhando, tá falando. Os mesmos bancos aí que todo mundo diz que vão quebrar, mais de 4 anos de governo PT, acabaram de registrar aí mais de 108,2 bilhões de reais de lucro. O que isso significa? O jogo não é o que parece. Eu vou te mostrar uma arquitetura exata para não apenas sobreviver, por isso que pode acontecer, mas também prosperar nesse cenário. Vamos aos fatos e não às emoções. Primeiro, aprovação do Lula que subiu de 47,2% para 48%, segundo aí o Atlas Intel. Mas olha que um detalhe que ninguém percebeu, 84% dos brasileiros aprovam a isenção até R$5 mil. Você entende o que está acontecendo? É uma compra sistemática de votos através da máquina pública. E sabe qual que é o custo disso? Selic em 15% ao ano, maior taxa em 20 anos. Banco Central projeta que vai permanecer no mínimo até 2025 e início de 2026. E agora conecte junto comigo os pontos. Governo gastando como nunca, Selic nas alturas, bancos lucrando absurdamente, e aí, em vez de reclamar, vamos ser sócio de banco. Eu sou sócio de banco, tinha Banco do Brasil, tem ainda Bradesco na nossa carteira, tem Banco Paine e tem Banco Mercantil. Bancos menores, 2 últimos, mas que também tem qualidade. E está existindo uma transferência de riqueza que vem acontecendo bem na frente e que você precisa decidir, vai ser origem ou vai ser o destino dessa transferência. Em 2002, quando o Lula ganhou pela primeira vez, o dólar disparou, a bolsa despencou, todo mundo em pânico vendendo tudo. E aí, o que acabou acontecendo? Quem fez o oposto acabou ganhando dinheiro. Resultado, enquanto que a maioria perdeu aí 40% do patrimônio em 6 meses, teve gente que acabou dobrando o capital. Como? Uma maneira simples, entendendo que um governo de esquerda ele pode significar 3 coisas. Bancos estatais vão ser turbinados, commodities vão ter proteção total. No caso, teve uma correlação que tanto o petróleo quanto o minério de ferro, que estavam em $10, 10, 12 dólares, passaram de 100, e o outro foi para $150 em 8, 9 anos. Acabou auxiliando, as empresas lucraram mais, pagaram mais imposto, e aí teve uma tempestade perfeita, no caso, no bom sentido, que acabou ajudando também o governo. E parece que aí, 2025, a gente tem também, como naquela época, um juro alto, e aí tem um potencial de queda de juros que tende a estar trazendo potencial de retorno, tanto para fundo imobiliário quanto para as ações, e títulos pré-fixados com durations longas. Por isso que eu desenvolvi um método aí, Brasil, que é o nome, brincando, para blindagem patrimonial. B, de bancos pagadores de dividendos, tem aí entre 20% e 30% da carteira. Eu acabei saindo do Banco do Brasil aí no segundo trimestre, um pouquinho antes do segundo trimestre. Mas tem banco bom pagando, o próprio Banco do Brasil paga dividendo aí de 9%, vai pagar 9%, mas tem outros bancos que pagam muito bem. Gosto do Paine, gosto do Banco Mercantil também, que eu já comentei. Então, uma Selic em 15% também ganha dos dois lados. R, de renda fixa inteligente. Não é qualquer título, tem LCI pagando 13% e 14%.
algumas 14% um prazo mais longo, isenta de imposto de renda, né, e vai continuar assim. Faça as contas, que vale aí uma LCI de 13, quase 16 bruto, né? O AD ativos no exterior tem aí 20%, né, até 20%. A diversificação internacional, ela não é só uma exclusividade de grandes fortunas, cada vez está mais acessível para o investidor, né, como um todo. E aí colocar ETFs irlandeses, Treasury Bonds, os próprios bonds, né, tão interessantes lá fora, dólar mais 6, dólar mais 5, proteção cambial, né, real. Setor produtivo estratégico, uns 15%, empresa que o governo nunca vai deixar quebrar. Petrobras, mesmo tendo uma piora na administração, ainda é muito lucrativa, gera muito caixa. A Vale ainda gera muito caixa, saiu o balanço, saiu com uma geração de caixa muito grande mesmo. E a própria Eletrobras, né? E de investimentos alternativos, né, 5%. Fundos imobiliários selecionados, né, depende um pouco de ouro físico. L, aí com uma liquidez, né, de emergência, sempre em dólar, sempre é importante, né, essa questão de moeda forte. E vou te dar agora números reais do que está acontecendo agora. Um cliente meu, empresário do agronegócio, 6 milhões de reais de patrimônio, 5, 6 milhões de reais. Janeiro de 2024, estava 100% no Brasil, 70% em renda variável, pânico total com as pesquisas. Aplicamos esse método aí, método chamado de Brasil, né? Hoje ele tem 30% em Banco do Brasil e YouTube, já recebeu 162 mil de reais só em dividendos em 2025 e 25% em LCI, CDB de banco médio, que paga mais, mas dentro de um fundo garantidor de crédito, diversificando numa plataforma de investimentos, com rendimento aí de 14,5% ao ano, líquido, né? 20% a gente colocou em dólar, porque ele insistiu muito, eu acho um patamar excelente, via BDR, via bonds, né, uma valorização de 8% em reais, né, o patrimônio total aí de 5 milhões foi para 5,8 milhões, 16% de ganho no ano. E o melhor, está relativamente dormindo tranquilo, né? Soberania financeira não é sobre prever o futuro, mas é diversificar, é estar preparado antes de determinados fatos acontecerem, né? Então a gente se prepara, e aí linka-se com o estoicismo, que eu gosto muito, da gente colocar energia naquilo que depende da gente. Diversificação depende da gente. Mudança de mindset depende da gente. Risco sistemático, que é o risco do todo das ações, não depende da gente. Tem uma crise mundial, não depende da gente. Então vamos botar energia naquilo que depende da gente. E aqui eu quero estar chamando você, né? Você pode estar pensando, pô, Eliseu, onde é que eu começo essa blindagem patrimonial? Por isso, toda semana eu compartilho de uma maneira gratuita na minha newsletter as estratégias exatas que eu uso no meu próprio patrimônio, que já está aí acima de 8 dígitos. Não é teoria, são casos reais, são números reais. Eu uso muito aí de parte de experiência e de parte de mindset, que eu falo muito, né? Investir é muito mais mental do que técnico. Tem a parte técnica, é importante, mas é muito mais mental. Então na newsletter você vai receber parte de comportamento, a parte algumas coisas, comentários macro, mudança de ciclo, né? Entre outras coisas que eu falo no X, no Twitter, @EliseuManica_JR. Tem muita coisa de dados de empresas, onde eu coloco mais os dados de empresas. E aí, essa newsletter que eu comentei anteriormente, todo domingo de noite, no seu e-mail, basta estar se cadastrando. Vai ter aqui em algum momento para você estar se cadastrando, essa oportunidade é gratuita. A pergunta não é se o Lula vai ganhar ou não, a pergunta é se você vai enfrentar 2026, 2027 com o mesmo patrimônio de hoje ou com ele multiplicado com diversificação, com estratégia. Então nessa newsletter, sendo grátis, você cancela quando quiser. E lembrando que soberania financeira não é sobre ter muito dinheiro, é sobre trabalhar com uma inteligência absoluta. Um abraço, bons investimentos com sabedoria. Valeu!